Saudações, senhores e senhoras, alunos e alunas. Nessa videoaula de hoje, continuando o estudo de frações, a gente vai aprender a somar, subtrair frações com o mesmo denominador, somar e subtrair frações com denominadores diferentes, multiplicar e dividir frações. Espero que os senhores gostem, que curtem essa aula, que compartilhem essa aula, e que se inscrevam no canal, porque se vocês se inscreverem, vai ajudar o canal a crescer. E não esqueçam de clicar no sininho para os senhores receberem notificações de futuras aulas que a gente vai postar. Então vamos dar início à nossa aula. Tenham uma boa aula. Para iniciar, a gente vai estudar soma e subtrações de denominadores iguais. Frações com denominadores iguais, senhores. A regra é simples. Basta a gente conservar o denominador e somar ou subtrair o numerador. Simples assim. Olha lá, vamos um exemplo de cada vez. Eu tenho um meio somado com 3 meios. Olha, primeira coisa que eu vou observar, os denominadores são iguais, eu não tenho dúvida. Um é 2, o outro é 2. A regra falou para a gente conservar, então eu coloquei o denominador ali 2. A setinha branca está até nos mostrando isso. Aí, somar o numerador, 3 mais 1, ou 1 mais 3 é a mesma coisa. 3 mais 1 dá 4, que é a resposta nossa ali, 4 sobre 2. Na aula anterior, eu expliquei aos senhores, quando for possível, se os senhores desejarem, os senhores podem simplificar as frações. Ali dá para ver que todos os dois dá para dividir por 2. Então, 4 por 2 é 2 e a resposta é 2. Ok, senhores? Sempre quando for possível, façam isso, porque simplifica as contas dos senhores. Vejamos o segundo exemplo, então, senhores alunos e alunas. Olha lá, então 1/5 mais 3/5. Olha que legal, os denominadores são iguais, então é muito fácil. Eu conservo o denominador e somos numerador. Gente, denominador é a parte de baixo, numerador é a parte de cima da fração. Podem pensar assim, que ele é sem problema, tá? Tecnicamente, numerador e denominador. Denominador, parte de baixo, numerador, parte de cima. Então, vamos lá. Eu conservo o denominador, que é 5, e vou somar o numerador. Aí tem um tracinho, conservei o 5, coloquei lá embaixo, e vou somar o numerador. O 3 está ali, mais, que é o sinal que tem ali, mais 1. 3 mais 1 dá 4. A resposta é 4/5. E acabou. Zé Fini. Vamos fazer a outra soma superior do lado direito. Os senhores vão ver que eu tenho 5/3 subtraído de 1/3. Olha, a subtração é a mesma regra. Olha, basta conservar o denominador, somar ou subtrair o numerador. Então vamos lá, vamos conservar, não é 3? Está lá, certinho mostrou. Põe ele aqui. Coloquei lá embaixo. Aí o 5 está ali, eu coloquei ele. O sinal de menos está lá, eu coloquei também. Coloquei um 1. 5 menos 1 é igual a 4. Essa manobra que eu fiz, senhores, colocar os 5 menos 1, os outros lá que eu coloquei também, não é necessário os senhores colocarem. Eu coloquei isso para os senhores entenderem o mecanismo. O senhor já pode fazer direto, conserva 5 menos 1, 4 e coloca lá, ok? Agora, tenha atenção para a outra operação que está ali, porque eu coloquei um detalhe a mais para lembrar uma aula que eu falei de números negativos para os senhores. A gente vai reforçar isso no futuro. Mas vamos começar pensando assim, né? Só lembra daquela aula que eu falei? Ah, você vai na cantina, compra R$ 5 fiado. Né? O rapaz foi lá e comprou R$ 5 fiado na cantina da escola. Aí no outro dia chegou, tinha R$ 3 e foi lá e colocou e deu uma mulher, toma os R$ 3 tem aqui. Aí a mulher anotou no caderno ali, me pagou 3, ficou devendo 2. É o que aconteceu ali, ó. Eu tenho 3/4 menos 5/4, então eu vou conservar o denominador, são iguais. O 3 eu coloco, menos 5. Agora, senhor, tem 3 menos 5. Eu falei para os senhores, quando o número não tem nada, ele tem positivo. Se o número é positivo, eu vou pensar assim, tenho. Se é negativo, eu devo. Então está escrito ali, eu tenho 3, devo 5, paguei os 3, fiquei devendo 5. Se eu fiquei devendo 2, porque eu devia 5, paguei 3, fiquei devendo 2. Eu vou colocar menos 2, está lá, menos 2 sobre 4.
E também fração que eu posso simplificar por 2, né? O menos continua, 2 por 2 dá 1, 4 por 2 dá 2, simples assim. Ok, senhores? Tenham cuidado com esse detalhe de sinal. Soma e subtração com números com sinais, só vai sempre pensar, com o sinal positivo eu tenho, negativo eu devo. Aí pensa como se fosse dinheiro, os senhores nunca mais vão errar esse tipo de conta, ok? 3 menos 5 é menos 2, porque eu fiquei devendo 2, certo? 5 menos 3 é 2, mas 3 menos 5 é menos 2. Cuidado com isso, mas a gente vai treinar muito isso agora, senhores. A gente vai fazer soma e subtração de frações com denominador diferente. Vou lembrar os senhores que eu tenho uma aula aqui que eu coloquei, os senhores devem ter assistido e estudado, de mínimo múltiplo comum, que para fazer soma e subtração de frações com denominador diferente, como na última aula de fração nós tiramos mínimo também, na hora que nós fomos reduzir o mesmo denominador, é mais ou menos isso. Então vamos ver qual que é o procedimento? Vamos lá. Eu tenho ali uma tela até bonitinha, um quadrinho bonito lá, e eu vou explicar detalhe por detalhe com muita paciência para os senhores. Então tenha paciência de me entender e me ouvir. Vamos lá na primeira fração. Esquece o resto que está acontecendo na tela, sabe? Essa festa toda vai ser explicada para os senhores. Vamos lá na primeira fração. Olha lá. Primeira coisa que eu tenho que analisar. Eu tenho 3 quintos mais 1 quarto. Olha, legal. Não posso fazer com a mesma regra do passado, porque ali eu tenho dois denominadores diferentes. Então, a regra é outra. Então, o que eu tenho que fazer, senhores? Eu tenho que tirar o mínimo múltiplo comum dos dois denominadores. Não são os dois que eu vou somar? O 5 e o 4? Então, eu vou tirar o mínimo múltiplo comum entre eles. Está ali aquela mãozinha de manga vermelha nos mostrando ali, passando o dedinho lá no 20. É ali que eu calculei o mínimo. Como é que se calcula? Coloquei lá o 4 e o 5, que são os dois denominadores. Geralmente é norma colocar em ordem crescente, mas não tem obrigação também de ser assim não, tá? Tem obrigação de cumprir a regra. Começar pelo primeiro número primo, que é o 2, porque nós temos o número par. Então, 4 dá para dividir por 2, então a gente começa por 2. 4 por 2, 2. O 5 não dá para dividir, ou repito ele. Ainda tem número que dá para dividir por 2. É o próprio 2, né? Branco que está ali. Então, 2 por 2 dá 1, coloquei embaixo dele. O 5 não dá, repetir novamente. Por 3 não tem nenhum número, já vou por 5 então. 5 dividido por 1 não adianta, eu já repeti, acabou. E 5 dividido por 5 dá 1. Deu 1 dos dois ali, acabou, calculamos o MMC. Basta multiplicar os números que a gente tem lá de amarelo. 2 vezes 2, 4, vezes 5, 20. 20 é o máximo, é o mínimo múltiplo comum. O MMC, está mostrando o dedinho ali, é isso. O MMC, a gente vai dividir pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Mas ele tem uma informação que não está escrito, mas os senhores prestem atenção, anotem. Vou falar como se eu fosse o William Bonner do Jornal Nacional. Prestem atenção. O mínimo múltiplo comum vai ser o denominador da fração resposta, fração resultado. Então, o nosso mínimo é o denominador da fração. Está lá, coloquei de vermelho lá, 20. Risquei e botei 20. Agora, o próximo passo é, nós vamos pegar esse mínimo múltiplo comum, esse 20, e vamos dividir pelo denominador da primeira fração. Denominador que vai embaixo, vocês sabem, né? Então, 20 dividido por 5 dá quanto? 4. E agora, senhores, vamos pegar esse 4 e multiplicar pelo numerador da mesma fração. 4 vezes 3, 12. E vou colocar o 12 lá em cima do 20. Então, vamos repetir? Eu vou pegar um mínimo múltiplo comum, dividir pelo denominador da primeira fração e multiplicar pelo numerador dessa mesma fração. Ou seja, vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 20 dividido por 4 dá 5, vezes 6, 12. Tem um mais ali na frente, eu coloquei um mais. Agora eu vou na fração verde, viu? Eu estava na vermelha. Agora eu vou na verdinha. Vamos lá, vou pegar e dividir pelo de baixo, pelo denominador. 20 dividido por 4 dá 5. E vou multiplicar pelo numerador, quer dizer, multiplicar pela parte de cima. 5 vezes 1, 5. Coloquei de verdinho ali. Agora, senhores, simples assim, basta somar. 12 mais 5, quanto que dá? 17. Está lá colocar 17. O 20, como eu avisei os senhores, é o denominador da fração resultado. Então, nosso resultado é 17 sobre 20. Olha só que bacana.
Só os senhores cumprir essa regra. Tem mais uma somazinha ali legal. Vamos fazer ela? Vou explicar com detalhe. Só que aquela ali é subtração. Mas a regra é a mesma, viu, senhores? Não mudou nada. Vamos lá? Agora eu tenho que calcular o mínimo múltiplo comum de 3 e 5, porque os denominadores são diferentes. Ok? Coloquei lá debaixo do MMC 3,5, que é separando o 3 do 5 por 2. Não precisa começar porque não tem nenhum número par. A gente já começa por 3 porque tem um 3 ali. 3 por 3 dá 1. 5 não dá por 3, eu repito. Acabou números por 3, eu vou por 5. 1 já acabou ali no 3, aí o 5 por 5 dá 1, ficou 1, 1, agora é só multiplicar. 3 vezes 5, 15, é o nosso MMC e ele vai ser o denominador da fração resultado, por isso que eu coloquei lá embaixo de vermelho. Aí agora eu vou na fração vermelha. Vou pegar esse denominador, dividir pelo denominador da fração vermelha. 15 dividido por 3 dá 5. E multiplicar pela parte de cima, pelo numerador, 5 vezes 4, 20. Vou colocar lá em cima. Dá lá, 20 de vermelhinha lá. Tem menos ali? Menos lá na frente. 15 dividido pelo verdinho agora. Agora não vou fazer pelo verde, pela fração verde. Vou dividir pelo denominador, pelo de baixo, senhores e senhoras alunas. 15 por 5 dá 3, vezes 3 dá 9. E coloquei aí de verdinho 9 ali. Agora é só fazer conta, né? 20 menos 9, 11. E o resultado dessa nossa soma, 11 sobre 15. Olha que bacana. Acredito que os senhores já entenderam com essa. Então vamos fazer uma continha mais exigente de raciocínio? Mas o caminho é o mesmo, né? A gente pega o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima de cada fração, depois a gente soma, subtrai tudo que tiver. Aí está lá o MMC, nós temos 4 frações. Olha, 3, 5, 15 e 4 são os denominadores das frações a serem somadas ou subtraídas. Então a gente vai calcular o mínimo múltiplo comum desses 4 denominadores. Se a gente tivesse 30 denominadores, a gente tinha que calcular o denominador de todos, ok, senhores? Então vamos lá. 3, 4, 5 e 15. Coloquei em ordem decrescente para ficar mais bonitinho. E vamos começar pelo 2. Por que por 2? Porque tem número par no meio, então tem que começar pelo 2. Aí tem o 4 ali, o 3 não dá por 2, repete. 4 dá por 2, eu divido. 2. 5 não dá, 15 não dá, repetir. Ainda tem número por 2, né? Que é o próprio 2, branco. Então vamos lá. Coloca o 2 amarelo ali, vamos lá. 3 não dá, repete. 2 por 2 dá 1, beleza. 5 não dá, repete. 15 não dá, repete. Agora acabou tudo, não tem número mais que dá para dividir por 2. A gente vai por 3, olha que legal. 3 por 3 dá 1. O 1 ali acabou, não repete. 5 não dá para dividir, 15 dá por 3, dá 5, olha que legal, beleza. Agora acabou, não tem mais número que dá por 3. A gente vai pegar por 5 agora. O 1 já foi, o outro 1 já foi, 5 por 5 dá 1, e 5 por 5 deu 1 também, e acabou. E agora deu tudo 1, é só multiplicar. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, vezes 5, 60. 60 vai ser o denominador da nossa fração resposta. Até a mãozinha está mostrando ali, o MMC é o denominador da fração resposta. Coloquei até de branco ali para destacar bem para os senhores. Agora a gente vai dividir por cada fração, o denominador de cada fração e multiplicar pelo numerador, ou seja, dividir pela parte de baixo de cada fração e multiplicar pela parte de cima. 60 dividido por 3, quanto que dá? 20. Multiplicado por 2, 40. Ali não tem um mais ali na frente? A gente vai e coloca o mais ali na frente. 60 dividido por 5 dá 12. Vezes 3, 36. 60 dividido por 2, por 5 dá 12. Vezes 3, 36. De verde. Eu fui ali, passou um carro de som aqui, me atrapalhou um pouquinho, mas parece que não atrapalhou para vocês, não. Vou começar de novo, tá, senhores? Vou pegar o 60 na primeira fração vermelha. 60 dividido por 3 dá 20 vezes 2, 40. Coloquei o mais ali. Depois eu tenho lá, 60 dividido por 5 dá 12, vezes 3, 36. Esse aí é a fração verde agora. Agora eu vou para a amarela. 60 dividido por 15 dá 4. Multiplico pelo de cima, 16. Olha só, vejam bem, estou dividindo por todos de baixo e multiplicando por de cima, um de cada vez. Estou colocando até na cor diferente para os senhores verem. Tenho menos, coloquei menos. 60 dividido por 4 dá 15. Multiplicado por 1, 15. Agora, senhores, é só somar. 40 mais 36 mais 16 menos 15 dá 77.
sobre 60, que é o MMC, que a nossa resposta deu 77 sobre 60. Então, senhores, não esqueçam, a gente calcula o MMC, ele vai ser o denominador da fração resultado, divide por cada denominador e multiplica por cada numerador. Ou seja, divide pela parte de baixo e multiplica pela parte de cima. Ok, senhores? Simples assim. Façam esse exercício, refaçam 3, 4, 5 vezes, até os senhores der conta de fazer, sem consultar vídeo, sem olhar a resposta. Depois os senhores vão aventurar em novos exercícios, que no livro dos senhores deve ter, e a gente também vai postar alguns exercícios resolvidos no próximo futuro breve. Vamos ver agora como é que a gente faz para multiplicar e dividir, senhores? É muito simples, é muito fácil. Olha lá, a multiplicação e divisão. Vamos começar pela multiplicação, certo? Para multiplicar, senhores, basta a gente multiplicar o numerador e o denominador normalmente. Olha ali, eu tenho uma fração 2/3 multiplicado por 3/5. Olha lá, mamão com açúcar, eu pego do numerador, 2 vezes 3, 6, numerador, parte de cima, dá lá 6, 2 vezes 3, 6. E o denominador não é 3 e 15, a parte de baixo? 3 e 5, 3 vezes 5, 15. Acabou, está multiplicado. Olha a outra de baixo ali. Numerador 4 multiplicado por numerador 2, deu 8, ficou no numerador. Denominador 7 multiplicado por denominador 5, 7 vezes 5, 35, e a fração está multiplicada. Temos ali em cima 1 de 3, normal, olha lá. 1 vezes 2, 2 vezes 7, 14. Numerador, multipliquei os 3. Coloquei no numerador. Agora vamos na parte de baixo, no denominador. 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30. Mamão com açúcar, guarda para frente, né? Acabou a multiplicação. Qualquer criança sabe fazer. Os senhores também, todos agora já sabem. Que beleza, hein? Vamos comemorar isso depois, hein? Agora vejam lá, senhores. A divisão. A divisão é simples também. Só que tem que ter um detalhe. A gente vai precisar de multiplicar no meio dela. Nós temos 2/3 dividido por 4/5. Ok? A gente vai pegar a primeira do jeito que está. A primeira lá não é vermelha. O que ela é? 2/3. E multiplicar pela segunda invertida. Olha lá, a segunda não é 4 sobre 5? A gente só escrever 5 sobre 4. E agora é mamão com açúcar, é só multiplicar. 2 vezes 5, 10. 4 vezes 3, 12. Simples assim. A regra está lá. A gente pega a primeira do jeito que está e multiplica pela segunda invertida. Olha que legal. Agora vamos ver a outra. 4/5 dividido por 7/3. A gente vai pegar a primeira do jeito que está, 4/5, e multiplicar pela segunda invertida. A verdinha lá não é 7/3? Inverter ela, 3 sobre 7. Agora multiplica. 4 vezes 3, 12. 7 vezes 5, 35. Olha aí, senhores. Tranquilo. Muito fácil. Os senhores agora, espero que os senhores tenham entendido, que repitam esse exercício várias vezes, que os senhores refaçam os exercícios, prestem atenção nas regras. Quando esquecer, volta. O vídeo vai estar disponível para o senhor para o resto da vida aí, quantas vezes o senhor desejar assisti-los, ok? Não esqueçam de curtir e se inscrever no canal. Tenham uma boa sorte e até a próxima videoaula.